Então, boa tarde, gente. Meu nome é Lara, sou enfermeira R2 de terapia intensiva. Hoje o tema da nossa aula será sobre remoção de secreções das vias aéreas. Aí eu vou falar primeiro, fazer uma breve revisão do sistema respiratório, falar sobre como são formadas as secreções e aí a gente entra nas técnicas de remoção propriamente ditas. A gente sabe, né, que tem as vias respiratórias altas, as baixas, né? Tem os brônquios primários, secundários, terciários, bronquíolos. Na extremidade distal dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos, e envolvendo esses alvéolos, nós temos ali uma rede venosa, né, e arterial, que é por onde acontece a nossa hematose. Aí aqui mais uma imagem. E aí esse processo de hematose aqui, ilustrado de forma mais macroscópica, acontece por difusão, né? A gente tem a diferença de concentração de oxigênio, sendo esse oxigênio mais abundante dentro do alvéolo e o gás carbônico mais abundante dentro do capilar. E aí, por difusão, eles invertem, né? Troca, o alvéolo recebe CO2 e doa O2, e esse oxigênio vai ser transportado para as nossas células, para que a gente consiga fazer as nossas atividades metabólicas. Aí aqui só mais uma ilustração também, nós temos o coração aqui, ilustrando a grande e a pequena circulação, a pulmonar e a sistêmica. Isso aqui seria um alvéolo. Aí nós temos a troca de CO2, o transporte, e aí tem essa mesma troca com difusão do oxigênio nas células, porque aí agora aqui o sangue está rico em O2 e a célula está rica em CO2, e aí a gente faz essa troca, volta aqui pelas veias e chega novamente nos alvéolos, tá? Por meio da circulação pulmonar, né? Aí eu não achei exatamente um mapa mental sobre o conteúdo que eu queria passar, então eu fiz esse aqui, bem simples. Como que são formadas as secreções nas nossas vias aéreas? Por qualquer motivo que seja intrínseco ao pulmão, ou motivos externos de outras partes do organismo que impactam no pulmão, nós temos alguma injúria tecidual no pulmão. Seja essa por conta de aspiração de conteúdo gástrico, a mais comum, né, pneumonia, alguma lesão inalatória, por exemplo, aspiração de gases tóxicos, ou uma contusão pulmonar. Qualquer que seja esse tipo de injúria, vai causar uma inflamação difusa na membrana alvéolo capilar. Essa inflamação vai propiciar um extravasamento de fluido, e esse fluido é rico em proteínas, essas proteínas estão no espaço alveolar. Aí o que acontece, né? Como esse líquido ele está rico em proteínas, por diferença, né, pela força osmótica que ele exerce, ele vai puxar líquido para fora. Como ele é um líquido que é rico em proteínas, então vai propiciar mais acúmulo de líquido. Além disso, o líquido surfactante, que é o que a gente coloca para evitar, que a gente tem para evitar o colapamento dos alvéolos, ele vai ter uma redução na sua quantidade, né? Porque ele vai ter sido ali, entre aspas, sequestrado para esse espaço do líquido inflamatório, e ele vai também ter uma alteração de funcionalidade. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da tensão superficial no alvéolo. A gente pode ter também complicações atelectásicas, redução da complacência. E aí, seguindo o desenvolvimento do processo inflamatório, a gente vai ter aí recrutamento, sequestro e ativação de neutrófilos, a diapedese, que é o movimento de transporte, né, de migração das células brancas do sangue para o tecido que está sendo lesionado, de forma que essas células possam estar ali agindo para proteger o nosso corpo, e a produção dos mediadores pró-inflamatórios. Tudo isso vai culminar num acúmulo de secreções. Essas secreções vão estar ocupando a área que seria utilizada para a gente realizar as nossas trocas gasosas, e isso vai acarretar uma série de problemas.
aqui é uma ilustração bem mais detalhada que eu consegui achar. Primeiro que a gente tem o nosso alvéolo normal, o espaço alveolar está preenchido com ar, e aqui nós temos o líquido surfactante, temos o tecido envolvendo o alvéolo, e por fora a gente tem aqui o capilar, né? Agora, se a gente tem esse edema hidrostático, que é o primeiro que eu falei lá, que é rico em proteínas, ele começa a se acumular aqui. Além disso, vai causando um distanciamento, né, entre o capilar e a parede do alvéolo. Isso também dificulta a hematose. Esse líquido vai enchendo o alvéolo, então a superfície de troca, que antes era toda essa, fica restrita, fica minimizada, e ele pode não, vai causando prejuízos para a ventilação. Aí isso aqui no caso é de uma inflamação. Quando nós estamos falando de uma inflamação associada a uma infecção, quando a gente já tem ali um patógeno que está causando lesão tecidual, as células vão sofrer ou necrose ou apoptose, dependendo do tipo de patógeno ali e de que forma que ele vai desencadear a nossa ação do sistema complemento e dos linfócitos. E aí a gente vai ter essa inativação do surfactante, como eu coloquei lá no mapa mental. Os neutrófilos vão estar migrando dos vasos sanguíneos para entrar dentro do alvéolo, que foi a diapedese que eu citei. E aí, além disso, a gente vai ter a destruição deste tecido do alvéolo, também prejudicando a nossa ventilação e a perfusão. E aí todo esse espaço aqui que antes deveria estar sendo preenchido com ar, para que a gente pudesse fazer as trocas gasosas, agora está ocupado com líquido. E a secreção que a gente aspira, aquela que sai no frasco de vidro, ela vem tanto com células inativadas, células que sofreram necrose ou apoptose, quanto bactérias, quanto esse líquido que está aqui dentro, desse edema que a gente teve no pulmão, e tudo isso junto e misturado. Então, são escórias, né? Digamos assim, é algo que não deveria estar lá nas nossas vias pulmonares e que precisa ser expelido. Agora, quando a gente está com uma via aérea artificial, a forma que a gente vai expelir esses resíduos, essas secreções, fica prejudicada, porque os nossos mecanismos de remoção de vias aéreas, eles ficam suprimidos. Até mesmo porque, se é necessário que a pessoa esteja com uma via aérea artificial, ela tem algum outro problema, alguma outra patologia associada. Então, por isso, a gente tem essa dificuldade também. E aí, aqui, como eu havia dito, o espaço do ar, que no alvéolo normal está bastante extenso, quando a gente tem uma inflamação que tem o líquido, ou até mesmo uma infecção, que aí a gente já vai ter a morte de células, mais bactérias mortas, etc., e já tem o fluido de cor amarela ou esverdeada, que é mais esfacélicos, com debris celulares. Enfim, isso tudo vai estar ocupando ali um espaço que não era para estar sendo ocupado com líquido e prejudicando nossa perfusão, troca gasosa. Aí agora, então, tendo em vista que a gente está com essa troca de gases prejudicada, né, que a gente precisa expelir essa secreção e a gente não consegue, existem algumas formas que a gente pode estar removendo essa secreção com técnicas artificiais, sendo essas técnicas mimetizadoras, ou teriam elas estariam imitando a forma fisiológica de funcionar do corpo, né? E nós temos aí várias técnicas, e eu vou falar só de 6 hoje, só. Lembrando que tem um pequeno asterisco aqui nesse breathstacking, mas eu vou explicar mais à frente. Então, nós temos aí a hiperinsuflação, lembrando que ela pode ser tanto a mecânica quanto a manual, com o ventilador mecânico ou com o ambu, a aspiração traqueal, que todos nós conhecemos, o cold assist, o air stacking, breath stacking e o PIP zip. Então, só uma pequena revisãozinha. Esse aqui é um gráfico bem simples com relação à pressão
que fica nas vias respiratórias. Por que eu quis trazer esse gráfico? Só para a gente relembrar o que é a PIP. A PIP é como se fosse uma pressão residual que fica nas vias respiratórias, porque a gente tem a inspiração e aí a pressão dentro do pulmão vai aumentando, porque a quantidade de ar, o volume de ar vai subindo. Nós temos essa pressão de pico, que seria a maior pressão que atinge dentro do pulmão no momento da inspiração. Esse platô é como se fosse o momento que a gente vai estar fazendo a troca da inspiração pela expiração. E aí depois essa pressão começa a cair, porque o nosso pulmão tem um componente elástico, né? E aí ele vai voltando ao seu tamanho normal depois de ter se expandido. E apesar disso, a gente não chega no zero, né? A pressão dentro do alvéolo não chega no zero porque o alvéolo não colaba. A gente ainda tem aqui um espaço de ar que impede que o nosso alvéolo colabe. Falando da hiperinsuflação. A hiperinsuflação, a gente pode fazer, eu vou falar especificamente da que a gente faz no ventilador mecânico. Como que a gente faz isso? A gente vai administrar um volume corrente alto. Como que é alto? Alto é acima de 8 ml por quilo de peso. A gente faz esse cálculo de volume corrente. Coloca a frequência respiratória reduzida, faz essa configuração do ventilador mecânico. E o fluxo ventilatório deixa de 20 a 30, mantendo a onda quadrada. Deixando um parêntese aqui, que existem alguns ventiladores que não aceitam manter essa onda aqui quadrada, mas a regra, no geral, a maioria aceita. O que não aceita são exceções, né? E aí a gente vai fazer esses ajustes, essas configurações dos parâmetros ventilatórios. Para quê? Porque quando você coloca um volume corrente alto, você vai estar insuflando, colocando muito ar para dentro desse pulmão. Então você vai estar reexpandindo esses alvéolos, se por acaso vier até algum alvéolo colapsado, alguma área atelectásica. A gente vai aumentar esse potencial elástico do pulmão, por quê? Porque quando você faz uma deformação de algum corpo que ele tem componente elástico, ele volta à sua forma normal. Então, se a gente expande esse pulmão, ele tende a voltar para o volume inicial que ele estava. Isso vai aumentar o fluxo inspiratório, que eu havia falado aqui, né? Aumentando essa pressão de pico e, consequentemente, vai mover essas secreções das áreas pulmonares distais, que seriam as pontas, as extremidades dos alvéolos, para as áreas pulmonares proximais, que seriam ali os bronquíolos dos terciários, para os secundários, para os primários, e preferencialmente para a traqueia, de forma que a gente consiga eliminar, aspirar ou, de alguma forma, excretar essa secreção de uma forma mais fácil. Falando da aspiração das vias aéreas, né, que é a que nós conhecemos, como muitas pessoas pensam, e eu pensei por muito tempo, inclusive até mesmo antes de fazer esse trabalho, a aspiração das vias aéreas não é a melhor forma de manejo de eliminação de secreções das vias aéreas. Por quê? Porque ela não acessa as áreas distais do pulmão. Você não consegue pegar uma sonda e introduzir essa sonda até chegar no alvéolo. Para você fazer isso de uma forma segura, tendo aqui, por exemplo, o circuito do TrackCare, o ideal, o recomendado é que, supondo que o tubo esteja inserido até o número 24, você insira o TrackCare somente até o comprimento do tubo ou, no máximo, 1 ou 2 centímetros depois. Isso aí é o recomendado, mas geralmente o que a pessoa, o que os profissionais fazem, né? Introduz o tubo até sentir resistência, depois que sentiu a resistência, puxa, né, a sonda para trás, apertando o botãozinho aqui, né, para acionar a aspiração. Enfim, nós temos aí o circuito aberto e o fechado. O fechado sendo o TrackCare, que a gente tem mais aí nas unidades de terapia intensiva, geralmente para pacientes intubados, traqueostomizados. A aspiração pode ser oro, naso ou endotraqueal, sendo a aspiração oro ou naso mais recomendadas e mais utilizadas quando a gente precisa remover secreções das vias aéreas superiores.
E dentro dos malefícios que a gente tem da aspiração das vias aéreas, a gente tem esse risco de traumatismo na mucosa traqueal. Inclusive, existem muitos relatos durante broncoscopias, muitos artigos que falam sobre isso, né? Que a aspiração das vias aéreas causa esse trauma na mucosa, no tecido ali da traqueia. Isso vai criando um tecido cicatricial que vai envolvendo aquela traqueia ali e vai prejudicando também o componente elástico ventilatório que esse tecido tem. Além disso, é um procedimento invasivo, a gente tem que, inclusive, fazer usando luva estéreo, né? Porque você está entrando em contato ali com uma área muito, muito interna do corpo, então a gente aumenta o risco de infecção. E a dor é um procedimento extremamente desconfortável e bem mais desconfortável do que os outros procedimentos, as outras técnicas que nós vamos vir a citar aqui adiante. O co-assist, o que é isso? Seria tosse assistida, ou até mesmo assistente de tosse. É um aparelho que ele também pode ser chamado de insuflador exsuflador mecânico. Esse aparelho, ele é um aparelho que a gente tem, inclusive, a título de aprendizado, de curiosidade. Na UTI a gente tem esse aparelho, porque um dos nossos pacientes, a família teve condição de alugar, né? Esse aparelho pode chegar aí a 30 mil reais, mais ou menos, esse modelo aqui que é mais novo. E então é mais comum a gente ver alugado, ver em serviço de home care. E ele vai fazer o quê? Ele vai injetar uma pressão positiva durante a inspiração. Então, enquanto a pessoa está puxando o ar, ele vai estar empurrando o ar para dentro. E aí, lembra que a gente tinha falado da hiperinsuflação? Eu vou explicar mais a seguir também a questão da hiperinsuflação relacionada ao nosso flow bias, mas vamos chegar lá. Então, enquanto a pessoa está inspirando, ele vai estar injetando ar, e durante a expiração, ele vai fazer uma pressão negativa. Então, é como se fosse, entre muitas aspas, um vácuo. Então, ele vai estar, por diferença de pressão, empurrando essa secreção para uma região mais proximal das vias aéreas, facilitando com que, dependendo do nível de consciência do paciente ou do comprometimento das vias aéreas, ele seja capaz de eliminar essas secreções sozinhos, ou fazendo com que o profissional de saúde tenha acesso mais fácil a essa secreção, de forma que a gente possa retirar em maior quantidade possível. Aí agora falando do air stacking e do breath stacking. Existem os dois. Qual a diferença? O breath stacking, ele, inclusive muitas vezes os dois são usados como sinônimos, mas eles não são sinônimos, né? O air stacking, ele é uma técnica tanto de higiene brônquica quanto de expansão pulmonar. A gente pode usar tanto em paciente com via aérea artificial, quanto com paciente que não tem via aérea artificial, só que tanto o air quanto o breath stacking dependem do nível de cooperação. Breath stacking depende até mais, mas falando do air stacking primeiro. A gente vai insuflar esse pulmão e aí a gente vai pedir para a pessoa não expirar, a gente vai pedir para ela ir como se fosse acumulando o ar. O que é stacking? É empilhamento, seria entre, assim, numa tradução genérica, empilhamento de ar. A gente vai estar injetando mais ar dentro desse pulmão, que também acaba sendo uma forma de hiperinsuflação, né, manual, neste caso. E aí a gente vai estar fazendo com que a pressão inspiratória desse paciente fique bem maior do que a expiratória. Então, ele vai eliminar essa secreção, vai empurrar ela mais para cima. Agora, o breath stacking, ele é usado apenas para expansão pulmonar. Os estudos científicos não apontam, não identificam que ele tem componente efetivo para fazer higiene brônquica. Qualquer tipo de benefício nesse sentido. Então, essa é a diferença de air para breath stacking. Então, quando alguém falar de manobra de higiene brônquica, a gente pensa em air stacking e não breath stacking. Agora, por último, PIP zip. Vamos bem devagarzinho aqui, porque essa foi uma que eu tive até bastante dificuldade de entender, mas a gente vai aqui devagarzinho, qualquer coisa a gente vai aprendendo junto. Então, lembra que eu tinha explicado lá mais cedo, agora, o que era a PIP? O que é o PIP zip?
O PIP-ZIP primeiro a gente aumenta a PIP e depois zera a PIP. Então, o ZIP seria ZIP-PIP. Zera PIP, zero. E aí, essa PIP-ZIP pode ser associada ou não à sua compressão torácica. A gente faz a compressão no momento da expiração. Então, o paciente está jogando o ar para fora e o profissional de saúde ainda vai e empurra na parte inferior, mais ou menos na altura do diafragma, para intensificar a saída desse ar. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do Jornal Brasileiro de Pneumologia, em que ficou comprovado que a associação do PIP-ZIP com a compressão torácica manual, ela é mais efetiva do que a PIP-ZIP somente. E aí, agora falando desse componente de pressão inspiratória e expiratória. Desde a da década de 80, a gente já tem estudos, principalmente de fisioterapeutas, que falam sobre os componentes para remoção de secreção pulmonar. E a gente sabe que não apenas a gente precisa de que o fluxo expiratório seja muito grande, mas a gente também precisa que exista um flow bias. O que é o flow bias? É basicamente a diferença entre o pico de fluxo expiratório e pico de fluxo inspiratório. E eu vou mostrar mais à frente um gráfico que vai facilitar. Então, o flow bias é a diferença do pico de fluxo ex com pico de fluxo ins. E o ideal é que esse flow ele seja maior do que 33 litros por minuto. Então, quando você tem um flow durante o PIP-ZIP que esteja maior que 33 litros por minuto, pode-se dizer que este flow bias ele é efetivo e você está propiciando meios de remover secreção. Se é que existe secreção ali retida, você vai estar propiciando sua retirada. Esse aqui, eu não vou ler isso aqui tudo, isso aqui é só o título do gráfico, mas eu vou explicar para vocês o gráfico aqui. O que acontece? Quando a gente tem lá o paciente de ventilação mecânica, nós temos aí a curva de volume e a curva de pressão. Quando a gente tem esse artigo que eu estava lendo, ele aumentou a PIP, porque a gente tem dois momentos, né, nessa técnica, o momento da PIP, o momento pré-ZIP e o momento ZIP. A PIP, o normal, assim, durante a ventilação mecânica, a gente vê pacientes aí com a PIP de 5, 7, 10. Quando o profissional de saúde vai fazer essa técnica de PIP-ZIP, ele pode colocar essa PIP aí em 15, que é uma PIP extremamente alta, a gente deixa também propiciando hiperinsuflação, né, do alveolar, e a gente deixa essa PIP alta, bem alta, porque lembra que eu falei, 15, aí a gente vem aqui no gráfico, 15. Então, a pressão mínima que tem dentro do alvéolo dessa pessoa, já, no mínimo, no final da expiração, é 15. Então, quando ele inspira, vai chegar aí a mais de 30, a pressão inspiratória dele. E aí, o que é o flow bias que eu falei? Essa diferença do pico inspiratório para o pico expiratório. Por quê? Porque se eu estou expirando mais do que inspirando, eu estou empurrando, entre aspas, né, o ar que está mais abaixo no meu pulmão para propiciar essa subida dessa secreção, né? Essa centralização da periferia para centralizar e removê-las. Então, o que eles fizeram nesse artigo aí? Qual foi a metodologia? Eles fizeram 5 ciclos respiratórios com a PIP a 15, e aí quando o paciente foi começar a inspirar a quinta respiração, no quinto ciclo, eles zeraram a PIP. Então, ele inspirou normal e a PIP foi lá para baixo, zero. Então, a gente consegue perceber aqui uma redução também do fluxo. E aí, o que é o flow bias que eu falei? É essa aqui, essa diferença que tem entre o pico ins e o pico ex. Esse aqui seria o platô, esse retinho aqui, mais ou menos retinho.
E aí, quando a gente tem esse fluxo expiratório aumentado, a gente está propiciando essa saída de secreções. Eu sei que é um pouco complexo de entender assim, meio abstrato, falando como um primeiro contato, né, uma apresentação assim, mas eu vou depois sugerir alguns vídeos, coisas rápidas assim do YouTube, 2, 5 minutos, de pessoas que mostram na ventilação como que se faz esse pip-zip. Lembrando que essa manobra, apesar de ser muito interessante, você pensar, nossa, uma coisa extremamente complexa de ventilação mecânica e tal, ela não tem tantos estudos científicos ainda que vem comprovando sua eficácia com relação a outras terapias de higiene brônquica, mas é aí uma possibilidade que a gente tem, né? E aí, falando aqui, como eu já havia dito, esse estudo aqui de Lobo et al. Comparou a PIP-ZIP com a, associada à compressão torácica manual versus a hiperinsuflação. A hiperinsuflação foi aquela que eu falei lá acima, primeiro. E as duas, elas têm mais ou menos a mesma eficácia. Em termos de melhora de complacência, ela nem, não tem uma que tem superioridade à outra, elas são equivalentes, né? Existem poucos estudos, como eu havia dito, então a superioridade da eficácia da PIP-ZIP, ela já é comprovada, mas ela ainda precisa ser mais estudada. Agora, a gente sabe que PIP-ZIP é mais efetivo, por exemplo, que tapotagem, que drenagem postural, que são coisas que hoje em dia já caíram por terra, né? Tanto que eram consideradas técnicas de higiene brônquica antigamente, só que eu nem trouxe para o nosso para a nossa explanação hoje, porque o nível de evidência já é menor, já é sabido que são técnicas que isoladamente não têm nenhum benefício, apesar de não ter malefício, elas não propiciam sozinhas essa drenagem de secreção. Então, por isso eu trouxe essas que estão mais atualizadas. Aí, lembrando das contraindicações, nós temos aí pacientes com instabilidade hemodinâmica, porque o paciente já está instável hemodinamicamente, então a gente não vai ficar lá manipulando o parâmetro ventilatório. Se ele tem uma pressão intracraniana elevada, também não é interessante você estar fazendo essa manobra. Se você tem uma fístula broncopleural também, não é interessante. Ou um barotrauma recente, porque quando você fala de barotrauma, você está falando de pressão intraalveolar. E aí você vai estar lá manipulando bruscamente essa pressão dentro desse alvéolo, uma pessoa que tem um barotrauma, uma pessoa que tem uma fístula broncopleural, não é indicado, não é interessante. Então, as principais manobras que a gente tem são essas, as que a gente tem mais recentes. Tem um artigo muito interessante que a Fernanda me mandou, e também outro, esse que eu falei do Jornal Brasileiro de Pneumologia. São dois artigos que eu acho que dá para esclarecer muito, porque é um tema complexo, assim, não é com uma explanação, uma apresentação que a gente vai conseguir compreender, dominar o tema, né? Mas é muito interessante e é muito bom a gente ter essas outras opções além da aspiração. Por quê? Porque quando você vê um paciente secretivo, a primeira coisa que se pensa é: eu vou aspirar esse paciente. Óbvio que a aspiração não vai ser deixada de lado. A aspiração ainda é e precisa continuar sendo uma ferramenta muito utilizada, né, importante que a gente tem para melhorar a ventilação do paciente e tudo mais, mas ela não é a única. E a gente não vê, por exemplo, eu não vejo pessoas na UTI utilizando essas outras técnicas que a gente falou aqui, que tem já comprovação de que são efetivas, que são menos desconfortáveis para os pacientes, que não são complexas de estar realizando, que não tem custo adicional. Então, não são arriscadas também, né? Dentro dessas, se a gente estiver respeitando as indicações e contraindicações. Então, são possibilidades a mais, né, para a gente estar implantando no nosso serviço para tanto melhorar a segurança quanto o conforto dos nossos pacientes. E aqui tem algumas das referências que eu usei. E por hoje é isso.